boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. Vamos começar com um salmo. Salmo 105, vamos ler só um trechinho, que ele é grande, mas a gente vai ler um trechinho que vai ajudar a gente a começar a caminhar na direção do que eu creio que é o que Deus quer falar conosco nesse nosso culto. Salmo 105 fala: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, e lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, e dos prodígios e dos juízos da sua boca. Versículo 4 fala, na verdade, no finalzinho do 3, né? Fala: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, e buscai a sua face continuamente. E essa busca aqui, no original, significa procurar com cuidado, cuidadosamente, buscar, consultar. Então aqui nesse salmo o salmista está trazendo algumas direções, né? Você repara que ele está dando um comando, né? Dai graças, invocai, fazei conhecidos os seus feitos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que o buscam, e fala: buscai ao Senhor com a sua força e buscai a sua face e lembrai-vos das suas obras maravilhosas. Então a gente percebe aqui o salmista nos dando direções. E eu foquei nessa parte do buscai, né? Assim, o Espírito Santo está falando comigo já tem um tempinho. Eu estava fazendo as caminhadas, eu e o Senhor. Gosto de caminhar cedinho, que parece que o condomínio está deserto e só tem o céu, o Senhor e eu. Então eu tenho meu tempinho com o Senhor. E muito assim, surpreendentemente, né? Normalmente eu vou conversando com o Senhor, boto meu louvor, canto louvores a Ele. E eu estava orando e eu falei: Espírito Santo, fala comigo, né? Fala comigo, usa-me, Senhor. Né? Prepara-me para esses cultos que o Senhor tem, dá-me a direção que o Senhor tem. E eu ouvi um versículo. Claramente veio na minha mente na hora, e eu sabia que era essa direção. E o versículo é aquele: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então eu fui procurar um salmo que houvesse essa conexão com o lugar que eu penso que é o que eu creio que Deus quer nos direcionar, né? Buscar. Né? O que é buscar? Buscar é você ir atrás de algo, né? Buscar fala de você se esforçar para descobrir ou encontrar alguma coisa. No original, né? Se você botar no dicionário, eu anotei aqui que o dicionário fala. Buscar fala de ir ao encontro, de se esforçar para encontrar algo, de examinar cuidadosamente algo. E a gente vê pela palavra, né? Se você colocar em busca, você vai ver em busca da Bíblia. Estou falando de busca, estou falando para buscar também. Eu fiquei observando como que existe esse lugar dentro da própria palavra de querer nos levar à importância, à relevância da gente procurar encontrar o Senhor, a sua presença, né? Um outro versículo muito conhecido e é uma das parábolas, a meu entender, assim, mais pregadas, mais conhecidas, está lá em Mateus 6, né? Que Jesus, na verdade, ele está explicando aos discípulos, né? Ainda é uma continuidade do Sermão do Monte, e ele fala, ele vem concluindo que os homens, os gentios, desejam e se preocupam com muitas coisas, né? Mas que eles não deveriam se preocupar com essas coisas, porque Deus cuida. Ele não cuida do lírio dos campos, né? Ele não cuida dos pássaros. Então, muito mais ele cuidará de vós. E aí ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas
todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vê essa colocação num formato de realmente nos trazer uma direção, né? Não é uma sugestão, né? Ele está trazendo uma direção. Buscai, vai para esse lugar de ir ao encontro, né? Vai ao encontro ao reino de Deus. Vai a esse lugar. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto de Mateus 6. Amo essa passagem. Vamos ver de onde a gente começa. Versículo 31, ele já vem conversando, né? Não vos preocupeis pela vossa vida, lá no 25, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé? Portanto, não fiqueis cuidadosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam. O que vai vestir, aonde vai morar, né? Tudo isso diz respeito ao estilo de vida. E essa é a preocupação dos gentios, daqueles que são destituídos da vida com Deus, da proximidade com Deus, da fé em Deus. Eles estão preocupados com essas coisas. E aqui Jesus está falando para eles. Eles é que se preocupam com essas coisas. Vocês não deveriam se preocupar com isso. Busca outra coisa, a busca deles é essa, a sua busca tem que ser outra. E aí ele continua, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos ou vos inquieteis, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Jesus está aqui trazendo uma direção muito preciosa e eu quero me voltar para o que ele direciona que seja a busca daqueles que o seguem. E aí isso diz respeito a mim e a você, né? Diante de todas as questões da vida, né, de todas as necessidades, comer, se vestir, aonde morar, né, diante de todas essas coisas, ele fala, olha, não se preocupa com isso. Né? Não busca, não seja essa a busca do seu coração, né? Não seja essa aquilo que a gente busca é aquilo que a gente vai em direção, a gente começa a dar passos para aquela direção, aquilo se torna o nosso objetivo. Então, quando a gente fala de busca, né, buscar essas coisas, a gente muitas vezes está comprometendo o propósito da nossa vida. E aí ele ajusta esse olhar dos discípulos, e eu quero ajustar o seu, assim como ele ajustou o meu, né, meditando sobre isso, justamente para que pudéssemos pensar no que o que deve ter a nossa atenção, né, o que a gente deve se dedicar por encontrar. E aí ele fala, buscai primeiro o reino de Deus. E aqui, muitas vezes as pessoas pensam assim, buscar o reino de Deus é buscar a presença de Deus, né? É buscar é buscar fazer a obra de Deus, é buscar estar envolvido na igreja, né? Que é o reino de Deus. E as pessoas elocubram a esse respeito, mas no original, quando fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, esse reino
significa buscar a realeza de Deus, buscar o domínio de Deus, buscar o governo de Deus. Essa tem que ser a nossa busca primeira. Permitir que o Senhor nos governe, nos lidere, tenha domínio sobre a nossa vida, né? Não sermos arrogantes, orgulhosos, né? Acreditarmos que temos qualquer tipo de autonomia no sentido de dirigirmos os nossos passos. Aqui Jesus está falando, olha só, esquece todas as outras coisas que poderiam dirigir o seu viver e dirige a sua vida a esse estado de humildade. E aí o início da conversa aparece de novo, né? Porque lá no início dessa conversa dele com seus discípulos, a primeira coisa que ele fala para os discípulos é o que? Lá em Mateus 5:3, que é para abençoados ou bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui a gente vê que Jesus ele é tão coerente e tão generoso, né? Eu quando leio a palavra eu vejo isso. Ele tem esse cuidado de várias maneiras diferentes reforçar o ensino que vai preservar a nossa vida, né? E ele aponta lá no começo da conversa, olha, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado, você vai ser abençoado se você for humilde de coração. E essa humildade é a humildade de reconhecimento de que eu não tenho recursos em mim. Eu preciso da benevolência, da bondade, da misericórdia e da compaixão de outro para que eu seja suprido. Então é buscar ter esse espírito humilde, é ter esse espírito de ir para a presença de Deus e falar, Senhor, se não for o Senhor, eu não sei o que será da minha vida. É buscar a presença dele para falar, Senhor, eis-me aqui, né? Faz em mim o teu querer, faz a tua vontade. Eu não quero a minha vontade, eu não quero os meus ideais, eu não quero os meus desenhos, né? As minhas intenções realizadas, se não primeiro a tua, né? Eu apresento diante de ti, meu rei, a minha vida para que o Senhor me guie conforme o teu coração desejar. É esse lugar que Jesus está falando aqui no final. Mas ele começou anunciando esse lugar lá no começo e para mim, muito mais do que um ensino, né, fica esse exemplo, né, de como o nosso Senhor é paciente, é bondoso e é generoso em, se necessário fosse, até desenhar, né? A gente já viu aquela expressão, às vezes, que as pessoas falam, quer que eu desenhe para você entender? Né? Quase que isso que Jesus está fazendo aqui. Né? Diante de toda uma conversa que ele discorre sobre todos os costumes, sobre toda a busca do homem daquela época, né? De todos os desejos e até os entendimentos que eles tinham do que era valoroso, né? Do que era virtuoso diante dos homens, ele vem desconstruindo cada uma dessas percepções e apresentando a sua boa nova, né? A sua proposta de vida de verdade, né? E de maneiras tão diferentes, mas todas sendo coesas no mesmo princípio, numa mesma vontade. Qual é a vontade dele? É que você busque esse reino, esse governo em primeiro lugar, que você busque tê-lo como seu Senhor, né? Seu Senhor no sentido de, eu gosto muito de ensinar, eu falo isso muito nas aulas que eu ministro, né? Ter Jesus como Senhor é compreender a monarquia, né? O governo de Deus não é uma democracia em que você seleciona como você quer ser governado. O governo de Deus é uma monarquia. Existe uma voz soberana, existe o escolhido para o lugar do trono, o escolhido para o lugar do governo. E ao contrário dos governos humanos, em que nós podemos,
né, ter sobressaltos por conta da malignidade que habita no homem, a gente pode ter o descanso de que o governo do Senhor Jesus é santo, é puro, é justo, né? O seu trono está consolidado sobre a verdade, sobre a vida, sobre a bondade. Então, diante disso, a gente não deveria se agitar com questão alguma, né? Mas descansarmos nesse governo, né? Eu tenho um outro texto que eu sempre vejo a imagem na minha cabeça que fala desse lugar, né? De render-se à direção, ao governo e ao reino do Senhor, que está lá em Apocalipse, né? Quando os 24 anciãos prostrados entregam as suas coroas diante do trono de Deus. E eles entregam as suas coroas ao Cordeiro e reconhecem que ele é, né? Esse movimento tem tanto nele mesmo, né? Os anciãos, eles se prostram. Esse lugar de prostrar é um lugar de rendição, é um lugar de entrega, é um lugar de reconhecimento de que a minha vida está totalmente vulnerável ao seu governo, e eles tiram a coroa deles e entregam aos pés do Senhor. Isso fala de entregar, se ainda existia qualquer tipo de governo, de liderança em mim mesmo, eu sujeito essa liderança, esse governo ao único capaz de governar em santidade, em pureza, em verdade, em justiça, em graça, em tantos atributos que a gente poderia ficar aqui horas e horas, né, contemplando a perfeição do seu governo, né, do governo que está disponível a nós. E Jesus conversando com os seus discípulos, e eu quero que você sinta-se agora como que os discípulos assentados à sua volta e ouvindo os seus conselhos, né? E ouça, buscai em primeiro lugar o seu governo, o seu reino, né? A sua liderança sobre a sua vida, seja a lei dele, a lei que rege o seu viver, né? Seja os seus mandamentos, a vida, a forma como você dirige a sua vida, né? Sejam as suas escolhas pautadas naquilo que ele deixou aqui escrito para que ficasse por estatuto perpétuo para todos aqueles que o buscam e nele creem. Permita que essa realidade chegue até você. Para quê? Para que o seu reino... Qual é? O que é o reino de Deus? A palavra fala. É a sua paz, a sua justiça e a alegria no Espírito seja sobre a sua vida. E ele fala, e a sua buscar em primeiro lugar o seu reino, esse governo santo, e a sua justiça. E a justiça aqui no original eu fui procurar. Não é a justiça no sentido de fazer a justiça, mas é buscar o estado daquele que é como deve ser. É o estado daquele que é aprovado por Deus. Então busque em primeiro lugar ser governado por ele e também permitir-se ser achado aprovado. Então é buscar ser aprovado por Deus. Você, em primeiro lugar, você vai buscar se colocar em sujeição ao seu governo, e em segundo lugar você vai viver para procurar ter uma vida justa, e essa vida justa é ter uma vida aprovada por ele. E aí a gente tem uma promessa como resposta dessa dinâmica de viver, né? Ele fala que aí todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então não fica ansioso e nem se inquiete com coisa alguma, mas tenha como foco da sua vida, o centro da sua busca, o seu governo, o seu senhorio, a sua justiça, que é o que é você se tornar justo, um justo diante do Todo-Poderoso, um justo diante do teu rei. E quem são esses justos? São aqueles que vivem procurando ser aprovados por ele, vivem de forma em acordo com a sua lei e a sua vontade. E aí, todas as outras coisas te serão acrescentadas, você não vai precisar se preocupar com nada, porque a partir desse lugar, desse estilo de vida, né, desse lugar
de busca, ou seja, aquilo que você quer encontrar, né, que dirige o seu viver, sendo esse lugar de querer ter o governo dele sobre a sua vida, né? Entregar e conceder a ele o governo da sua vida e procurar viver uma vida aprovada diante dele, todas as outras coisas vão ser respondidas, atendidas conforme o desejo do coração do nosso Senhor. Então, para encerrar, eu quero ler o texto que eu comecei falando de Jeremias, que é muito poderoso, né? Que fala, porque eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-ei e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Então aqui eu quero encerrar com esse texto. Busca o Senhor, busca de todo o coração e o encontra. E quando encontrá-lo, reverencie-o como seu Senhor, né? Prostre-se diante dele, entregue a ele a sua coroa, né? O regimento da sua vida. Não seja mais a sua lei, as suas percepções, a sua ótica, né? A forma como você foi criado, a sua origem, mas seja o governo dele agora sobre a sua vida. Busque viver um estilo de vida aprovado diante deste todo-poderoso e maravilhoso Senhor e desfrute de todas as maravilhas que estão reservadas para aqueles que o buscam. É isso. Eu peço a Deus que o Espírito Santo ministre essa realidade ao seu coração, né? Que você viva um estilo de vida de busca incessante, né? Procurar encontrar esse senhorio na sua vida, procurar viver uma vida aprovada diante dele e que você desfrute de todas as outras coisas reservadas por ele a partir desse primeiro buscar. Deus te abençoe e até semana que vem.